Janja da Silva teria ligado para o relator do caso Robinho, o ministro Francisco Falcão do STJ, para pressioná-lo a aceitar a condenação da Itália para que o ex-jogador cumprisse pena no Brasil. De acordo com o jornal, a primeira-dama ligou pessoalmente e ainda também teria feito lobby com os outros ministros. Mas o que é isso? Na coluna, o jornal diz que o voto do ministro relator já estava em sintonia com o que queria Janja. Ou seja, que o ex-jogador Robinho cumprisse pena de 9 anos no Brasil por crime de estupro na Itália. Mas isso é mais sério do que pensávamos. Se for verdade mesmo o que o jornal disse, isso é muito grave. E por quê? Porque demonstra a capacidade do Estado de intervir na decisão da justiça, ou que pelo menos tenha a intenção e que se ache no poder de conseguir. Caso contrário, nem se daria o trabalho de ligar. E não adianta você dizer que Janja não faz parte do governo, porque quando Lula saiu para se operar, foi ela quem despachava diretamente do Palácio do Planalto. O que faz a primeira-dama, entendendo tudo isso como se fosse verdade, pensar que tem o poder de interferir na decisão de um magistrado? Senão a segurança de que o poder, acima de tudo, está em suas mãos, está sob seu inteiro controle. Entendeu? E até que ponto a justiça estaria de acordo? Até onde vai o poder de influência da primeira-dama sobre o judiciário? E não é um judiciário qualquer de primeira instância, não. Juizado de comarca, não. É o Superior Tribunal de Justiça, um passo antes do STF, que é a Suprema Corte. Se a condenação do marido dela foi anulada por suspeita de influência externa na decisão que culminou com a prisão dele, não seria essa a mesma situação? Os advogados de defesa do ex-jogador podem, inclusive agora, tentar anular a condenação, como aconteceu com Lula, apenas por suspeita dos juízes que analisaram o caso. Entendeu agora a gravidade dessa situação? O jornal falou que, por coincidência, o voto do ministro relator Francisco Falcão estava na mesma linha do raciocínio da primeira-dama. Mas e se não estivesse? Mas o que fez ela acreditar que poderia ligar para um magistrado e pressioná-lo a fazer o que ela queria? Como fica agora a segurança jurídica? Isso precisa ser esclarecido o mais rápido possível, não pode ficar assim. E o jornal, por sua vez, também tem de apresentar provas do que disse. Veja, imagine se amanhã ou depois aparece uma ação contra alguém que seja do núcleo afetivo da primeira-dama, alguém com uma pendência no judiciário. Até que ponto ela vai influenciar para que a decisão seja do agrado dela? Para que o acusado seja inocentado, por exemplo? Qual o nível de interferência que ela consegue exercer sobre um magistrado de um colegiado como o STJ? De novo, isso precisa ser esclarecido. E havendo mesmo a influência, ela pode ser estendida até a Suprema Corte? O que se revela, tendo como verdade o que o jornal publicou, é que um juiz não tem mais a independência de suas decisões. Vai votar e decidir apenas com base no que alguém ligado ao governo decidiu antes dele. É isso mesmo? Então não há mais como confiar, se for isso. É necessária uma reparação com tamanha urgência, porque a denúncia foi muito grave e mexe com toda a credibilidade do judiciário. E o que significa isso? De novo, que o condenado, no caso o ex-jogador Robinho, pode ter a pena anulada por interferência na decisão da justiça. Mesmo que os ministros tenham seguido as suas próprias consciências, só pelo fato de ter havido esse canal aberto e direto com uma terceira parte e com uma tentativa de pressão, de influenciar, isso por si só já anularia uma sentença, uma decisão. Esse canal, que deveria ficar entre as duas partes envolvidas apenas,
foi maculado, foi violado, exatamente como acusam de ter acontecido com o ex-juiz Sérgio Moro, ou não? Ele foi apontado de ter aceito influências externas para a condenação do presidente Lula.